Boa tarde! No Unesp Notícias de hoje, a gente vai falar sobre investimentos financeiros. Você aplica o seu dinheiro na poupança? Vamos mostrar alternativas para quem quer investir. E tem mais! Depois de uma semana, etanol volta a subir e consumidores sentem a diferença no bolso. Alunos do terceiro ano do ensino médio participam de palestra de orientação profissional. Quem tem carro e abasteceu o veículo nesta semana percebeu que o etanol está mais caro em comparação com a semana passada. E está todo mundo reclamando. Os motoristas, por conta do aumento, e os donos de postos, da margem de lucro. O consumidor mal pôde comemorar. O litro do etanol, que estava mais barato semana passada, voltou a subir. Em alguns postos, o aumento chegou a 11% e agora o combustível custa quase R$ 1,90. Isso são ordens da distribuidora, que ela nos repassa os preços diariamente. E a gente tem que seguir aquilo que ela fala e dentro da nossa margem de lucro também. Então a gente não pode ficar muito fora disso. Um levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, feito no dia 20 de agosto em 35 postos de Bauru, mostra o etanol com preço médio de R$ 1,64. O valor é menor do que em outras cidades do interior, como Botucatu, Sorocaba e Franca. Os donos de postos afirmam que tem que repassar os custos para a bomba porque a margem de lucro é pequena. Não dá para ficar com uma margem de 10, 12, 15 centavos, não tem jeito. Aí é a sobrevivência do posto. Eu já tive que mandar a gente embora e nós mandamos 5 funcionários embora, porque reduzi. Baixei o horário de 11 horas da noite para 10 horas para poder conter. Mesmo assim não está dando. Fica oscilando, né? A gente nunca fica meio sem esperar, né? E acaba indo para o bolso, né? O prejuízo. A variação do etanol também não agrada os donos de postos, que reclamam da política de preços praticada pelas distribuidoras. Para o diretor do Sincopetro, o sindicato que representa os donos de postos, a política engessa o trabalho e emperra os investimentos. Além dessa concorrência nossa entre proprietários de postos, as companhias visando ganhar mercado em cidades regionais como Bauru, elas conseguem fazer com que elas promovem essa guerra de preço, fazendo com que os preços abaixem muito aqui. Elas têm essas condições porque as cidades vizinhas bancam isso aí. Para nós é horrível, para nós é horrível. É porque você não tem condições de se planejar a médio prazo, nem a longo prazo, nem a fazer investimentos, você não tem condições de investir. Bauru é uma cidade que ninguém investe por isso. Enquanto houver essa guerra de preço, muitas vezes promovida pelas distribuidoras, a gente fica sem condições de investir, essa é a verdade. A chuvinha que passou rapidamente por Bauru hoje cedo foi suficiente para baixar a temperatura, mas não tem mais previsão de chuva para os próximos dias. Veja os detalhes com informações do IPMET e do CPTEC. Neste momento chove fraco apenas na região de Brotas. A frente fria que está se afastando do estado de São Paulo ainda pode trazer chuvas isoladas nesta quinta-feira para as regiões Nordeste e Leste. Bauru teve um chuvisqueiro no início do dia, mas deve ficar sem chuvas até o fim de semana pelo menos. A umidade do ar já despencou de novo e agora à tarde é de 18%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. Hoje a mínima ficou em 14 graus e a máxima foi de 26. Amanhã os termômetros devem variar entre 13 e 25 graus. O comando de greve da Unesp em Bauru realiza nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, no campus, um ato para explicar os motivos da paralisação. Também será debatida a atual situação financeira da universidade. Ainda não há previsão de quando a greve deve acabar. De acordo com a reitoria, a negociação salarial, principal reivindicação de funcionários e professores, só terá início em setembro. Ainda hoje, uma entrevista com Ariane Queiroz de Sá, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Também vamos mostrar alternativas para você que quer investir o seu dinheiro. E mais, alunos do ensino médio participam de palestras sobre orientação profissional. O Unesp Notícias volta já já.
Nos últimos dias, a gente perguntou para você em nosso site e também em nosso aplicativo de interatividade de TV digital se você conseguia guardar dinheiro todo mês. 34% dos que responderam chegam ao fim do mês sem economizar nada. Por outro lado, 28% conseguem guardar entre R$100 e R$500. E você que consegue separar dinheiro ao longo do mês, onde costuma guardar esse valor? Se você costuma investir na poupança, saiba que com a inflação acumulada em 6,5% ao ano, essa pode ser uma opção pouco vantajosa. Há 3 anos, Vinícius decidiu tirar o dinheiro da poupança e investir em fundos de renda fixa. Na época, foi o gerente do banco onde ele tem conta que deu a ideia. Eu vi que as taxas eram mais interessantes do que o que eu tinha na poupança, então eu achei que valia a pena arriscar. Mesmo sem conhecer nada, eu achei que valia a pena tentar. Os fundos de renda fixa são indicados para quem quer retirar o dinheiro da poupança para ter mais lucro e não quer correr riscos. São várias modalidades que, na prática, funcionam da seguinte forma. Você empresta o dinheiro para uma entidade, que pode ser um banco ou o próprio governo, por um período de tempo previamente estabelecido. E essa entidade se compromete a devolver o dinheiro acrescido de juros, que podem ser pré-fixados, conhecidos no momento da aplicação, ou pós-fixados. No caso do Vinícius, o investimento foi feito em LCI, letras de crédito imobiliário. O banco usa o dinheiro dele para financiar o setor imobiliário e devolve com juros. Tirar o dinheiro da poupança foi uma decisão vantajosa para Vinícius. Eu acho que valeu 100% a pena, porque além do lucro financeiro, tem o lucro de conhecimento, de você ver que existe uma variável muito grande de coisas que você pode fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Que é o grande, no meu caso, a coisa que mais motiva. Mas não é todo mundo que pensa como Vinícius. Quase 109 milhões de brasileiros ainda possuem caderneta de poupança. Entre os fatores para essa preferência estão o comodismo e a facilidade de movimentar o dinheiro. A poupança ela facilita no seguinte aspecto: você pode investir lá normalmente a partir de R$50. Então é quase como se fosse uma conta corrente, tanto que tem pessoas que utilizam a conta poupança como conta corrente. Na poupança tem isenção de imposto de renda, então a pessoa não vai pagar imposto de renda pelo que recebe. A pessoa só não percebe muitas vezes que, por exemplo, você fez um depósito hoje na poupança. Se você retirar aquele dinheiro antes de 30 dias, com 29 dias você retirar, o teu rendimento é zero, porque ele só te dá rendimento quando faz o aniversário de 30 dias. Apesar desses benefícios, o rendimento anual da poupança está em 6,17%, enquanto a inflação anual está acumulada em 6,52%. Com isso, o dinheiro aplicado acaba desvalorizando. Para passar a investir em fundos de renda fixa, no entanto, Galo ressalta que é preciso prestar atenção em alguns pontos. O primeiro deles, procurar bancos confiáveis. São os bancos que não pagam mais, mas que você tem mais garantia. Segundo, para comparar o rendimento, já pensando que o fundo ele tem o imposto de renda, senão a pessoa faz a conta, a poupança me dá meio, o fundo me dá 0,6, eu vou para o fundo. Só que a hora que desconta o imposto de renda ficou com menos do que o meio. Jones também optou por diversificar a forma como investe o dinheiro, mas, diferentemente do Vinícius, não usou os serviços de um banco. Decidiu contratar uma corretora de valores. No banco, você entende que o gerente ele pretende vender os produtos que ele tem disponível, né? Os produtos financeiros dele. Na corretora, não, ela já tem uma abrangência de produtos financeiros que não se restringe a uma instituição financeira, né? A apenas um banco. Ela trabalha com vários bancos, então eles não têm um interesse em vender apenas o que eles têm disponível. Hoje o dinheiro dele está aplicado em LCI, mas por garantia, Jones ainda mantém uma quantia na poupança. As aplicações financeiras, exceto a poupança, você tem um período, né, que está atrelado à rentabilidade que você vai receber. Então, normalmente, quanto maior o período você deixa o dinheiro aplicado, maior é a rentabilidade que você consegue. E nesse período, para você não mexer nessas aplicações, se surgir um imprevisto, você tem a poupança para te socorrer.
Para Matheus, que trabalha como agente de investimento na corretora contratada por Jones, independentemente do tipo de aplicação, é fundamental identificar o perfil do investidor. Para quem movimenta muito esse dinheiro da poupança, a gente tem que buscar aplicações que tenham uma boa liquidez, né? Por exemplo, dando um exemplo, uma aplicação que realizamos bastante, essa LCI, letra de crédito imobiliário. A pessoa vai ter que ficar sem mexer nesse dinheiro pelo prazo da aplicação, né? Que aí os prazos vão desde 30 dias até 2 anos e a pessoa não pode movimentar esse dinheiro. Então, tem que realmente saber o perfil da pessoa. E para quem acredita que as corretoras só atendem grandes investidores, Matheus faz questão de desfazer esse mito. Tu não precisa ser nenhum milionário para você investir. A maioria dos investimentos seguros vai basicamente ganhar da poupança e da inflação, né? Que é algo que está comendo ali o nosso poder de compra anualmente. E para quem não vive de renda, o jeito é trabalhar com o que gosta. E é no fim do ensino médio que os jovens têm que escolher que carreira seguir. Até sexta-feira, alunos do ensino médio de um colégio particular aqui em Bauru participam de palestras para que essa decisão seja feita com mais certeza. Correria para entrar na sala porque a aula de hoje é diferente. No lugar das disciplinas teóricas, um pouco da experiência de profissionais do mercado de trabalho. Durante esta semana, alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Batista assistem palestras com o pessoal que já tem prática em diversas áreas de atuação. Uma orientação profissional para clarear os caminhos dessa turma que tem a difícil escolha de qual carreira seguir. É muito difícil porque a gente tem 16, 17 anos, está na adolescência e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. E aí vai juntando fatores, a pressão da família, a pressão da própria escola, da cultura que a gente vive, que a gente tem que passar no vestibular, tem que fazer uma universidade boa, um curso bom, reconhecido. E aí junta tudo isso e muitas vezes o que a gente quer não tem nada a ver com o que a família quer, com o que a escola propõe. E aí acaba sendo muita pressão. Então é um momento que a gente tem que pensar muito bem, ter muita orientação para tomar a decisão certa. A gente traz a CEMOP para eles poderem vislumbrar, ter esse contato, esse tete-a-tete com o profissional, que na verdade já galgou essa experiência, já passou por esse trajeto. O objetivo principal não é dirimir dúvidas, mas é transformar todas essas dúvidas em opções e escolhas saudáveis, seguras, né? Diminuir a crise, porque na verdade eles precisam estar bem, não só para a escolha, como para o momento de definição, que é a prova. Cerca de 120 estudantes participam desse bate-papo e das conversas surgem informações que dimensionam a realidade do mercado de trabalho. Com a CEMOP, eu acho que vai mostrar mais algumas outras profissões, para eu descartar algumas, gostar de outras, procurar mais saber sobre as profissões. E vai ter relações públicas e eu estou em dúvida entre relações internacionais e relações públicas, então vai me ajudar a saber mais sobre a profissão. Uma das palestras foi com o professor Sérgio Luiz Busato, chefe do Departamento de Design da Unesp em Bauru. Na apresentação, ele falou sobre os novos rumos e desafios da profissão. Nessa apresentação aqui, eu inclusive incluí 2 definições de design gráfico e design de produto da Fiesp. Isso aí vai contrapor com a visão que a gente tem de design hoje, que não é tão ligada à indústria, tão ligada à produção, mas sim ligada a atender às necessidades dos indivíduos. E isso aí é que é o grande desafio do design hoje, conhecer o ser humano para poder atender ele corretamente. Desafios que impulsionam o trabalho deste designer. Depois de 12 anos trabalhando com produtos impressos, aceitou a tarefa de produzir conteúdos para aplicativos. O mercado novo apareceu, a gente entende que ele é mais ou menos o futuro, né? Não que o papel vá acabar, mas a gente entende que é um processo novo. E eu tinha interesse, né? Em 12 anos trabalhando com impresso, eu tinha interesse realmente de mudar alguma coisa, de aprender coisas novas, né? Então você tem que começar... As lógicas são as mesmas, né? Os conceitos básicos, mas como o produto é totalmente diferente, então você tem que aprender muita coisa diferente. É uma forma de você dar uma reinventada em você mesmo, né? Em poder estudar coisas novas. Hoje, ele e uma equipe de 25 profissionais produzem aplicativos e conteúdos para a internet. As revistas que estão nas bancas já podem ser encontradas na internet e também nos celulares. Tem até aplicativo de tarô. É só chacoalhar o celular e ele sorteia as cartas.
Para o vestibulando que ainda está indeciso sobre qual carreira seguir, a Unesp oferece um guia de profissões online. Basta acessar o link que está aparecendo aí na sua tela para ter informações sobre todos os cursos da universidade e também dicas para escolher a profissão que mais combina com você. Também dá para assistir aos programas feitos aqui pela TV Unesp. No próximo bloco, a gente fala sobre a Semana de Prevenção às Deficiências, com a presidente do Conselho Municipal que trata desse assunto, a Ariane Queiroz de Sá. O intervalo é bem rápido, continue com a gente. Desde domingo estão sendo realizadas atividades da Semana de Prevenção às Deficiências em Bauru. A gente conversou com uma das organizadoras do evento, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Ariane Queiroz de Sá. Ela fala dos desafios para a inserção das pessoas com deficiência na sociedade e explica o tema da semana, que é a prevenção à síndrome alcoólica fetal. Para esse ano, a gente tem como carro-chefe a SAF, que é a Síndrome Alcoólica Fetal, que é uma síndrome muito pouco conhecida, porque quando se fala em alcoólica, o pessoal liga muito ao alcoolismo, o que não é uma verdade. Porque pequenas porções de ingestão de álcool pode acarretar, sim, ao feto deformidades faciais, problemas renais, problemas de coração, enfim, déficit cognitivo, sabe, problemas comportamentais. Então, assim, é bem amplo. E não precisa ser uma ação pontual de ingestão alcoólica frequente. Basta a grávida, até o 3º mês de gravidez, que é quando a parte neurológica do bebê está em formação, isso daí se torna completamente prejudicial ao desenvolvimento da pessoa, que vai nascer. Hoje, por exemplo, o trânsito é um dos focos maiores que levam a pessoa a se tornar uma pessoa com deficiência, E normalmente o acidente de trânsito, via de regra, tem por base o álcool, a inconsequência ou então as drogas, porque a pessoa, quando ela tá alcoolizada ou drogada, ela se torna muito mais impetuosa, com muito mais coragem para fazer determinadas coisas e acaba provocando um acidente, comprometendo não só a própria vida, como de outras pessoas, Então, isso é muito importante. E também a questão, agora chegando o verão, calorzão, os adolescentes não têm muita noção de perigo a nível de mergulho. Então, eu acho fundamental esse despertamento, essa informação, de que a pessoa realmente, dependendo da maneira como ela mergulhar, ela pode sim se tornar uma pessoa com deficiência, seccionando a coluna, se tornando um lesado medular, por uma inconsequência de não ter devidos cuidados, ao mergulhar. A conscientização, dos próprios munícipes, que nem, por exemplo, quando você for fazer uma calçada, quando o munícipe for fazer uma calçada, ele realmente, procurar imaginar quem vai usar aquela calçada, porque muitas vezes ele mesmo, como dono da casa e da calçada, ele é o que menos usa, porque ele se torna quando é um passeio público, certo? É uma área pública. Então, normalmente, quem vai usar é quem transita. E quem transita? Entendeu? Somos eu, você, que está em pé, eu que estou sentado, alguém que use muleta, alguém que use bengala, uma mãe com carrinho de bebê, entendeu? Então, muitas vezes, a acessibilidade, ela começa, sim, pelo pleno acesso das calçadas, entendeu? Outra questão também que eu acho que é muito importante é a parte comercial, E, infelizmente, ainda existem vários estabelecimentos comerciais que, apesar da fiscalização, apesar da conscientização, de tanto se falar em acessibilidade, ainda deixam a desejar. Não tem rampas de acesso, e muitos que têm, as rampas são verdadeiras armadilhas, entendeu? Então, o Conselho se coloca à disposição desses comerciantes que queiram fazer a rampa, procurem ouvir efetivamente quem vai fazer uso delas, Então, procura o Conselho, estamos abertos, para informações, para orientações. Temos uma parceria legal com a CEPLAN, temos representantes ativos da CEPLAN dentro do Conselho. Existe também a Comissão Permanente de Acessibilidade,
que o conselho também é ligado e que se reúne uma vez por mês, né? Então, eu acho assim, tudo vai do bom senso, né? As pessoas estão começando a ser vistas de uma maneira mais natural. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas estão tendo a oportunidade de sair de casa. E eu acho que isso daí, a tendência vai ser aumentar cada vez mais, conforme elas se sintam seguras, né? Até mesmo tendo condições de sair. Porque se você pegar 10 anos atrás, vamos pegar aí a questão do transporte público. Isso não existia. Como que uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas iria embarcar num ônibus sem acessibilidade? Muitas vezes não teria dinheiro para pagar um carro, um táxi ou alguém para levar, né? Hoje não, hoje assim, realmente as coisas já estão mais fáceis, né? Eu sonho realmente com o tempo em que não vai precisar existir leis que imponham a questão da acessibilidade, que não vai existir leis que imponham a empregabilidade, que não vai existir lei para que a gente efetivamente seja aceito plenamente. O Unesp Notícias fica por aqui. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição e também mandar suas opiniões e sugestões. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.